A fusão nuclear. A fusão nuclear é um processo em que dois núcleos se combinam para formar um único núcleo, mais pesado. Não confundir com fissão nuclear, pois este é o processo que dá origem às bombas atômicas e às centrais nucleares para produção de energia elétrica. Um exemplo importante de reações de fusão é o processo de produção de energia no Sol. Em futuros reatores de fusão nuclear, a reação entre dois diferentes isótopos de hidrogênio produzindo hélio deverá ser utilizada para produção abundante de energia. Esta reação liberta uma quantidade de energia mais de 1 milhão de vezes maior que a que temos em uma típica reação química, como a queima de gás de cozinha. Esta enorme quantidade de energia é libertada nas reações de fusão porque quando dois núcleos leves se fundem, a massa do núcleo produzido é menor que a soma das massas dos núcleos iniciais. Embora a fusão seja um processo energeticamente favorável para núcleos leves, ele não ocorre naturalmente aqui na Terra, devido às dificuldades naturais para se aproximar os reagentes para que as forças nucleares possam atuar. Reações de fusão estão acontecendo por bilhões de anos no universo. De facto, as reações de fusão são responsáveis pela produção de energia na maioria das estrelas, incluindo o nosso Sol. Cientistas na Terra foram capazes de produzir reações de fusão nuclear somente nos últimos 60 anos. Fusão entre núcleos mais pesados são produzidas, em pequenas quantidades. Podemos dizer que a fusão nuclear é a base de nossas vidas, uma vez que a energia solar, produzida por esse processo, é indispensável para a manutenção da vida na Terra. Quando uma estrela é formada, ela consiste inicialmente de hidrogênio e hélio criados no Big Bang, o processo que deu origem ao universo. Devido ao enorme campo gravitacional, átomos de hidrogênio na estrela colidem e se fundem formando núcleos de hélio. Posteriormente o hélio, colidindo com o hidrogênio e outros núcleos de hélio, vai dando origem aos elementos mais pesados. Essas reações continuam, até que o núcleo de ferro é formado. A partir do ferro, não ocorre mais fusão na estrela pois o processo passa a ser energeticamente desfavorável. Quando uma estrela converteu uma apreciável fração de seu hidrogênio e hélio em elementos mais pesados, ela passa para a etapa final de sua vida. Algumas estrelas passam a se contrair, numa bola constituída em grande parte de ferro. Entretanto, se a massa da estrela for suficientemente grande, uma tremenda, violenta e brilhante explosão pode ocorrer. A estrela subitamente se expande e produz, num pequeno intervalo de tempo, mais energia que o Sol irá produzir em toda sua vida. Quando isso ocorre, dizemos que a estrela se tornou uma supernova. Quando a estrela está na fase supernova, muitas reações nucleares importantes acontecem. Na explosão, os núcleos são acelerados a velocidades muito maiores que as que eles normalmente tinham na estrela. Na nova condição, os núcleos em alta velocidade colidem e podem agora fundir, produzindo os elementos com massa maior que a do ferro. A energia extra vinda da explosão é necessária para superar a enorme força repulsiva entre os núcleos devido à carga elétrica nuclear. Elementos como chumbo, ouro e prata encontrados na Terra foram antes restos da explosão de uma supernova. O ferro que encontramos em grande parte da superfície da Terra, bem como em seu núcleo, deriva tanto de restos de supernovas quanto de estrelas mortas. Cadarache é um centro francês de investigação científica que se especializou na pesquisa em energia nuclear. Localizado a cerca de 60 km ao norte-leste da cidade de Marselha, e tem sido um centro de pesquisa nuclear desde que o presidente Charles de Gaulle lançou o Programa de Energia Atômica da França em 1959. O centro é operado pela Comissão de Energia Atômica.
Em 2005, Cadarache foi selecionado para ser o local do reator termonuclear experimental internacional, o maior reator do mundo de fusão nuclear. Sua construção do complexo começou em 2007, e espera-se que comece as operações com plasma na década de 2020. A instalação de Cadarache é um dos maiores sítios de pesquisa nuclear na Europa, hospeda 21 instalações nucleares fixa, incluindo reatores, armazenamento de resíduos e instalações de reciclagem e centros de pesquisa. Ela emprega mais de 4.500 pessoas e cerca de 350 alunos e colaboradores estrangeiros realizam pesquisas em laboratórios da instalação. Uma das instalações nucleares mais notáveis em Cadarache é o reator termonuclear experimental internacional, que está previsto para ser concluída até 2020. Quando entrar em funcionamento na década de 2020, o reator termonuclear experimental internacional é a esperança de ser a primeira fusão em grande escala. A sua grande ambição é materializar a fusão nuclear. Mas a construção do reator internacional termonuclear experimental, em Cadarache, no sul de França, sofreu novos atrasos importantes, o que agravará ainda mais a fatura, que não para de aumentar, deste projeto que reúne 35 países. Objeto de um tratado internacional assinado no outono de 2006. O reator termonuclear experimental internacional tem a ambição de reproduzir na Terra a energia do Sol e das estrelas. A esperança é que a energia nuclear se torne uma das energias do futuro, dando assim ao mundo uma nova forma de energia limpa e quase ilimitada. No entanto, tem sido alvo de críticas recorrentes dos ecologistas, que o veem como um sorvete de ouro financeiro e uma miragem científica. Neste momento, um enorme tokamak, a câmara de confinamento magnético onde se fará a fusão dos núcleos de duas formas de hidrogênio, deutério e trítio, encontra-se em construção em França. Há um atraso grosso modo de 5 anos. O teste para a produção do primeiro plasma, gás quente eletricamente carregado, no reator far-se-á em 2025 e não em 2020, como estava programado. O reator atingirá a sua potência plena em 2035. Será nessa altura que saberemos se a fusão nuclear é tecnicamente controlável e economicamente interessante. Reator termonuclear experimental internacional é financiado por 7 parceiros: a União Europeia, os Estados Unidos, a Rússia, o Japão, a China, a Índia e a Coreia do Sul. A Europa financia 45% do investimento público do projeto, os 28 Estados-membros da União Europeia mais a Suíça,